A economia é como uma máquina complicada com muitas peças que se movem juntas. Às vezes, as pessoas não entendem como funciona ou discordam sobre isso. Isso causou muitos problemas econômicos desnecessários ao longo do tempo. A ideia principal do meu modelo é que a economia, mesmo sendo complicada, funciona de forma simples e automática. É feita de partes básicas que se repetem sempre. Essas partes, causadas pela natureza humana, criam três forças importantes que movem a economia. Primeiro, há o aumento da produtividade. Depois, há os ciclos de endividamento, tanto de curto quanto de longo prazo. Vamos olhar essas forças e como elas se juntam para fazer um modelo forte que pode explicar o que está acontecendo na economia agora. Vamos começar pela coisa mais básica na economia: as transações. A economia é basicamente todas as trocas que acontecem. Cada vez que você compra algo ou utiliza um serviço, é uma troca simples entre quem compra e quem vende, usando dinheiro ou crédito. O crédito é como dinheiro que você pode gastar. Ele conta para os gastos totais na economia. Por isso, entender as transações é muito importante para entender a economia inteira. Todas as coisas que acontecem na economia são causadas por essas trocas. Então, se a gente as entende, podemos entender como a economia funciona. Um mercado é só um grupo de pessoas comprando e vendendo a mesma coisa. Esses muitos mercados juntos formam a economia inteira. Se a gente somar todas as compras e vendas nesses mercados, a gente tem uma ideia grande da economia. Seja para as pessoas, empresas, bancos ou governo, as transações são o coração de como a economia funciona, trocando dinheiro e crédito por coisas que as pessoas querem. O maior comprador e vendedor na economia é o governo. Ele não é só o governo central que coleta impostos e gasta dinheiro, mas também o Banco Central. Ele é diferente porque controla a quantidade de dinheiro e crédito disponíveis. Faz isso mexendo nas taxas de juros e imprimindo mais dinheiro, o que é muito importante para a economia. O crédito, que é uma parte complicada e muitas vezes esquecida da economia, é super importante no mundo todo. Enquanto as pessoas compram e vendem coisas nos mercados, algumas estão emprestando dinheiro e outras estão pegando emprestado. Quem empresta quer ganhar mais dinheiro, e quem pega emprestado quer fazer coisas diferentes, como comprar coisas ou investir. Quando alguém pega emprestado, tem que devolver o dinheiro mais uma taxa extra, que é os juros. Isso faz a economia funcionar. Se os juros são altos, menos gente pede emprestado porque fica mais caro. Se são baixos, mais gente pede emprestado. Isso mostra como o crédito é importante para a economia. Mesmo que o crédito pareça simples, é complicado na prática. Quando alguém pega emprestado, isso se torna uma dívida. É um ativo para quem empresta e uma obrigação para quem pega emprestado. Mas a dívida também ajuda a economia a crescer, porque as pessoas gastam mais dinheiro, o que faz a economia crescer também. Se uma pessoa gasta mais dinheiro, outra pessoa ganha mais dinheiro. E isso faz a economia crescer mais. A capacidade de alguém pegar emprestado depende de quanto ela ganha e do que ela pode oferecer como garantia. Se a pessoa ganha bastante e tem uma boa relação entre o que ganha e o que deve, é mais fácil ela conseguir empréstimos. Isso ajuda a economia a crescer mais ainda. Como as coisas na economia são complicadas e mudam muito, quando uma pessoa gasta, isso faz outra pessoa ganhar mais dinheiro e começa um ciclo de mais empréstimos e mais crescimento econômico. Esse ciclo faz a economia crescer mais e mais. É a base dos ciclos econômicos, que são complicados e acontecem toda hora. Em cada troca, algo é dado para conseguir algo novo. O que é conseguido está ligado ao que é produzido. Com o tempo, as pessoas aprendem mais e a vida melhora, o que chamamos de aumento da produtividade. Quem é criativo e trabalha duro sobe na vida mais rápido do que quem fica parado. Mas isso fica mais claro ao longo do tempo. A eficiência é sempre importante, mas o crédito tem um grande papel a curto prazo. E isso acontece porque a eficiência cresce devagar, enquanto o crédito pode subir e descer, nos permitindo gastar mais do que temos quando pegamos empréstimos e nos forçando a ajustar nossos gastos quando pagamos as dívidas. Essas mudanças no crédito acontecem em dois períodos diferentes: curto prazo, de 5 a 8 anos, e longo prazo, de 75 a 100 anos.
Muitas pessoas passam por essas mudanças, mas nem sempre percebem que são ciclos porque estão ocupadas com a vida diária. Porém, se observarmos de perto, podemos entender melhor como essas forças moldam nossa vida econômica. É importante notar que as mudanças não são apenas por causa de ideias novas ou muito esforço, mas também por causa do crédito. Imagine uma economia sem empréstimos. A única forma de gastar mais seria ganhar mais, o que exigiria trabalhar mais. O crédito é como antecipar gastos futuros. Quando pegamos um empréstimo para comprar algo que não podemos pagar agora, estamos gastando mais do que ganhamos, criando um ciclo de crédito. Esse ciclo, iniciado por cada empréstimo, afeta tanto a economia pessoal quanto a coletiva, moldando o nosso futuro financeiro. É importante entender a diferença entre crédito e dinheiro. Dinheiro paga as coisas na hora, mas crédito é um compromisso futuro. Por exemplo, quando pagamos uma bebida no bar com dinheiro, a transação é resolvida na hora. Mas quando usamos crédito, estamos adiando o pagamento, criando uma dívida. Na realidade, a maior parte do dinheiro é crédito. Nos Estados Unidos, por exemplo, há mais crédito do que dinheiro circulando. Esse crédito extra permite gastar mais do que a produção atual, impulsionando a economia a curto prazo. Mas é importante lembrar que o crédito não é sempre bom ou ruim. Se usado com cuidado, pode ajudar o crescimento econômico. Por exemplo, se usarmos crédito para investimentos, podemos gerar renda futura para pagar as dívidas e melhorar nossa vida. Em uma economia com crédito disponível, as transações não só refletem o poder de compra atual, mas também a capacidade de usar recursos futuros. Por exemplo, com um salário de 100 mil e um crédito de 10 mil, podemos gastar 110 mil, aumentando nosso poder de compra temporariamente. Esse ciclo continua enquanto usamos crédito, impulsionando a economia em um ciclo de crescimento. As despesas de uma pessoa não são apenas o que ela gasta, mas também o que outra pessoa ganha. Quando olhamos para como o dinheiro circula entre as pessoas, começamos a entender como funciona essa complexidade, que acontece de forma repetitiva. É importante entender que o ciclo de empréstimos sempre vai para cima e para baixo. Isso nos leva ao ciclo de dívida de curto prazo, uma parte importante da economia. Quando a economia está indo bem, vemos um período de crescimento, onde as pessoas gastam mais e os preços sobem. Isso acontece porque as pessoas estão usando crédito, que pode ser obtido rapidamente. Mas quando o dinheiro que as pessoas gastam é mais do que o que está sendo produzido, os preços sobem, o que chamamos de inflação. Para combater a inflação, o Banco Central aumenta as taxas de juros. Isso faz com que seja mais difícil conseguir crédito, tornando-o menos acessível para muitas pessoas. Como resultado, as pessoas têm que pagar mais pelas dívidas que já têm, como quando as parcelas do cartão de crédito aumentam. Com menos dinheiro disponível devido a menos empréstimos e dívidas mais caras, as pessoas gastam menos. Essa relação entre gastos e renda cria um ciclo que afeta a economia toda. Quando as pessoas gastam menos, elas também ganham menos, o que leva a uma espiral descendente. Menos gastos levam a uma recessão, e para mudar isso, o Banco Central diminui as taxas de juros, incentivando a economia novamente. Então, a economia é como uma máquina complicada, onde o ciclo de dívida de curto prazo é guiado pela quantidade de crédito disponível. Quando o crédito é fácil de conseguir, a economia cresce, mas quando é difícil, a economia encolhe. É importante saber que o Banco Central tem grande influência nisso, com suas políticas monetárias moldando a economia. Normalmente, o ciclo de dívida de curto prazo dura de 5 a 8 anos, repetindo-se várias vezes ao longo de décadas. Mas é importante notar que a cada ciclo, tanto o crescimento quanto a dívida são maiores do que antes. Isso acontece porque as pessoas tendem a preferir gastar e se endividar em vez de reduzir suas dívidas, o que cria o ciclo de dívida de longo prazo. Por longos períodos, as dívidas crescem mais rápido que os ganhos, criando um ciclo. Mesmo que temporariamente as pessoas ganhem mais e seus bens valham mais, isso não dura. Com o tempo, as dívidas ficam muito altas, o que leva a uma fase de desalavancagem. Durante essa fase, as pessoas precisam pagar mais do que ganham, então elas gastam menos.
Isso faz com que elas tenham mais dificuldades para pagar suas dívidas e consigam menos crédito. Como elas não conseguem pagar suas dívidas, precisam vender coisas para fazer isso, o que afeta os mercados financeiros, imobiliários e bancos. Quando os valores dos bens caem, as pessoas não têm mais coisas valiosas para oferecer como garantia, o que as deixa em uma situação financeira ainda pior. Isso faz com que o crédito desapareça rapidamente. Quando as pessoas gastam menos, ganham menos dinheiro. Isso faz com que elas tenham menos dinheiro disponível para gastar. É como uma recessão, mas com uma diferença. Baixar as taxas de juros não ajuda. Normalmente, em uma recessão, baixar as taxas de juros faz com que as pessoas peguem mais empréstimos. Mas na desalavancagem, isso não funciona porque as taxas já estão baixas demais. Isso aconteceu na década de 1930 e novamente em 2008 nos Estados Unidos. Na desalavancagem, as dívidas são tão altas que baixar as taxas de juros não ajuda. Os credores sabem que as pessoas não podem pagar suas dívidas, o que leva à paralisia financeira e faz com que as coisas que as pessoas possuem percam valor. Nesse momento, tanto os credores quanto as pessoas que devem dinheiro param. Os credores não emprestam mais e as pessoas não querem mais dívidas. A economia fica sem crédito. Então, como resolver o problema da desalavancagem? O problema principal é que as dívidas precisam diminuir. Isso pode acontecer de 4 maneiras. 1. As pessoas, empresas e governos gastam menos. 2. As dívidas são reduzidas por meio de inadimplência ou reestruturação. 3. A riqueza é redistribuída dos mais ricos para os mais pobres. 4. O Banco Central cria mais dinheiro. Essas coisas já foram feitas na história. Geralmente, a primeira coisa que acontece é que as pessoas gastam menos. Mas isso tem consequências ruins, como menos dinheiro e mais desemprego. Isso faz com que as dívidas fiquem ainda mais difíceis de pagar. Quando as pessoas não conseguem pagar suas dívidas, elas podem precisar reestruturá-las. Isso significa que elas pagam menos, em um período de tempo maior ou com juros menores. Isso ajuda um pouco, mas faz com que as coisas fiquem piores no longo prazo. Cortar gastos e diminuir a dívida são coisas difíceis e fazem a economia ficar mais devagar. Isso afeta o governo porque, quando as pessoas ganham menos e perdem seus empregos, o governo recebe menos impostos. E, ao mesmo tempo, ele precisa gastar mais dinheiro para ajudar quem está desempregado e precisa de apoio financeiro. Então, para tentar melhorar a economia, os governos gastam ainda mais dinheiro em planos de ajuda. Mas isso faz com que eles gastem mais do que ganham em impostos, o que chamamos de déficit orçamentário, e isso vira notícia. Para cobrir esse déficit, os governos têm que fazer 2 coisas principais: aumentar os impostos ou pegar empréstimos. Mas quando as pessoas estão ganhando menos e muita gente está desempregada, de onde vem o dinheiro? Normalmente os governos aumentam os impostos das pessoas mais ricas, pois elas têm mais dinheiro. Isso significa que há uma mudança de dinheiro daqueles que têm muito para aqueles que têm menos. A crise econômica afeta mais as pessoas que já têm menos dinheiro, e as pessoas mais ricas começam a perceber isso. Com a economia fraca, o valor das coisas que eles possuem diminui, e eles têm que pagar mais impostos. Isso faz com que eles sintam os problemas que as pessoas menos favorecidas enfrentam. Se a recessão continuar, pode até levar a problemas sociais graves dentro dos países e entre eles. Essa situação pode causar grandes mudanças políticas, às vezes muito sérias. Na história, crises econômicas, como na década de 1930, levaram ao surgimento de governos autoritários, guerras e recessões graves. Quando a crise é muito grande, é preciso tomar medidas rápidas. É importante lembrar que grande parte do dinheiro que existe é, na verdade, crédito. Então, quando o crédito some, há menos dinheiro circulando. Quando isso acontece, os bancos centrais precisam intervir. Quando não podem mais reduzir as taxas de juros, eles têm a opção de imprimir mais dinheiro. Isso faz com que a economia cresça, mas também causa inflação. Essa estratégia foi usada durante a Grande Depressão nos Estados Unidos e novamente em 2008. Outros países também adotaram medidas semelhantes, injetando muito dinheiro na economia. Quando os bancos centrais compram coisas como ações ou títulos, eles querem fazer com que o preço dessas coisas suba.
Isso faz as pessoas se sentirem mais confiantes e faz com que os bancos emprestem mais dinheiro. Mas isso principalmente beneficia quem já tem essas coisas, não todo mundo. Os bancos centrais podem criar dinheiro, mas só podem comprar certas coisas com ele. Os governos podem comprar mais tipos de coisas com o dinheiro deles, mas não podem criar dinheiro do nada. Então, para fazer a economia melhorar, os bancos centrais e os governos precisam trabalhar juntos. Quando um banco central compra títulos do governo, ele basicamente empresta dinheiro para o governo. Isso permite que o governo gaste mais em coisas como programas de ajuda para os desempregados. Isso pode ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, mas também pode aumentar a dívida do governo. Mas, às vezes, isso pode ajudar a diminuir a dívida total de todo mundo na economia. Mas é arriscado e precisa ser feito com cuidado para que a economia continue estável. Se for feito direito, pode ajudar a reduzir as dívidas das pessoas, fazer a economia crescer e evitar que os preços subam muito rápido. As pessoas sempre se preocupam se imprimir mais dinheiro vai fazer os preços subirem muito rápido, mas não é tão simples assim. Às vezes, imprimir mais dinheiro pode ser bom, especialmente se menos pessoas estão pedindo empréstimos. Mas, para fazer a economia melhorar quando ela não está indo bem, o Banco Central não pode só fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. É importante que as pessoas estejam ganhando dinheiro mais rápido do que a dívida delas está crescendo. Por exemplo, se um país tem muita dívida, igual ao valor de todo o dinheiro que as pessoas ganham em um ano, e a taxa de juros sobre essa dívida é de 2%, mas as pessoas estão ganhando dinheiro mais devagar do que isso, a dívida nunca vai diminuir. Para resolver isso, é preciso imprimir mais dinheiro o suficiente para que as pessoas ganhem dinheiro mais rápido do que a dívida delas está crescendo. Mas não se pode imprimir dinheiro demais, senão os preços podem subir muito rápido, como aconteceu na Alemanha nos anos em 1920. Encontrar o equilíbrio certo é muito importante. Se as pessoas que decidem sobre as políticas econômicas conseguirem fazer isso bem, o processo de pagar dívidas pode ser menos difícil. O crescimento da economia pode ser devagar, mas as dívidas vão começar a diminuir pouco a pouco, o que é bom. Conforme as pessoas ficam mais confiantes em pedir empréstimos, os bancos voltam a emprestar dinheiro e as dívidas começam a diminuir. Quando as pessoas e as empresas podem pedir dinheiro emprestado, elas gastam mais, o que ajuda a economia a crescer. Com o tempo, isso pode iniciar um novo ciclo de pegar empréstimos e pagar dívidas ao longo do tempo. Mesmo que o processo de pagar dívidas possa ser difícil, se for bem feito, vai resolver o problema. Normalmente, leva muito tempo, cerca de 10 anos ou mais, para as dívidas diminuírem e a economia voltar ao normal. Isso é chamado de década perdida. Mas é importante entender que a economia é mais complicada do que isso. Ao observar o ciclo de pegar empréstimos de curto prazo, o ciclo de pegar empréstimos de longo prazo e a linha de crescimento da produtividade, podemos entender melhor a situação econômica atual e o que pode acontecer no futuro. Em resumo, existem 3 coisas importantes a lembrar. Primeiro, é muito importante evitar que as dívidas aumentem mais rápido do que o dinheiro que ganhamos, porque isso pode levar a dívidas muito altas. Segundo, não devemos deixar que o dinheiro que ganhamos aumente mais rápido do que nossa habilidade de produzir coisas, porque isso pode nos fazer perder a competitividade. Por último, é crucial trabalhar para aumentar nossa habilidade de produzir coisas, porque isso é o que faz a economia crescer de maneira saudável a longo prazo. Essas são dicas simples, tanto para pessoas comuns quanto para quem toma decisões políticas, mas muitas vezes elas são ignoradas. Essas ideias têm funcionado bem e esperamos que também sejam úteis para você. Se você quer aprender a gerenciar melhor o seu dinheiro, investir de forma inteligente e garantir um futuro financeiro seguro, este é o canal perfeito para você. Inscreva-se agora e fique por dentro de dicas, análises e estratégias de especialistas que vão transformar sua relação com as finanças. Não perca a oportunidade de conquistar sua independência financeira. Junte-se a nós e comece sua jornada rumo ao sucesso financeiro hoje mesmo.